nossa ordem do dia, com a ata da reunião de 5 de junho. Alguma questão da vossa parte? Não? Sim, sim, era se isto correspondia ao... Eu vou aqui. O anexo não refere a proposta de votação, não corresponde ao anexo. Ou seja, eu penso que nós estaremos a aprovar de 5 de julho, de facto, que é o que está no anexo. Mas como é com a reunião de Câmara de 5 de maio e 15 de maio? Correto? Mas eu acho que é um lapso na data, porque Aos 5 dias do mês de julho do ano de 2025. É a reunião número 12. É aquela que estamos a aprovar. Está bem? A proposta de votação não é uma certeza. Não, dá 12. 12. Menos bom. Ponto 12. então, nós estamos a aprovar. Estamos a aprovar. Isto é assunto lá da número 13. Não. Mas o que estamos a aprovar é. O anexo está bem. A proposta de votação está bem. Então, no anexo é 5, a ata é de 5, só que na proposta diz 20 de junho. Está mal. O título da proposta Tem que se Eu corrigir. nem olho para isso, porque não há muito lá está. Tem que se corrigir. Agora, é assim, sendo assim, não posso votar. Portanto, se fosse assim, eu estudo posso votar. Sim, já era no seguinte. É isso. Mas vamos votar do início de. A 12. A 12. Então tenho que não tomar parte, porque a 12 a vereadora já não esteve. Tem que se corrigir a proposta. O doutor Rui apontei para depois corrigirmos a proposta. Então mantemos o nosso voto, não é? Sim, Muito bem. vou pedir para escolher a votação. Ok. Muito bem. O ponto 2, temos aqui uma atribuição de um apoio pontual para a recuperação, preservação e valorização da Capela da Cidade do Prano. Dava a palavra à sua vereadora, porque isto tinha aqui alguns pormenores, e andou aqui durante algum tempo. Este documento foi entregue até numa Assembleia Municipal e daria aqui uma palavra só à sua vereadora relativamente a esta matéria. Faz favor, Foram-nos apresentados várias propostas de apoio por parte da Câmara Municipal, tendo em conta que existia uma intenção de valorização da capela e depois de vários esclarecimentos solicitados relativamente à colocação de vitrais, relativamente àquela que é a localização dos mesmos e tendo em conta que se trata de investimentos significativos, depois o município entendeu apoiar parcialmente esta intervenção de requalificação do espaço, tendo em conta que se prende essencialmente com a instalação de vitrais até para promover um maior estado de conservação do interior da capela, pela capacidade de filtrar os raios solares. Naturalmente que não é só com esse efeito, porque tem aqui um efeito de cariz representativo, do ponto de vista religioso, e que se tratam de obras artísticas em matéria de vitral, e a Câmara entende que, atendendo à necessidade de apoio que é demonstrado, que deve apoiar parcialmente a instalação dos vitrais na capela da Nossa Senhora do Prado. Obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão dos vereadores? Não, só, portanto, estes esclarecimentos e o facto da proposta vir desde 14 de março tem a ver com esses esclarecimentos que surgiram do diálogo que houve com Mais alguma questão? Não. Muito bem. Seguimos então a votação. E para votar, por favor. Foi a gente. Muito bem.
Passaríamos então ao ponto 3 e associava aqui o ponto 4. Dava a palavra ao seu vereador e falamos sobre os relatórios de investigação relativos aos contratos interadministrativos com a Junta de Freguesia 2024, relatório final. Depois o vereador refere a freguesia e os relatórios de execução relativos aos contratos interadministrativos com a Junta de Freguesia 25, também sobre as freguesias que estão nos documentos anexos às duas propostas. Tem a palavra, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os vereadores e aos que estamos aqui presentes. Bem, a proposta relativa ao relatório 2024 diz respeito a um relatório entregue pela Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, que faz um pouco de situação dos trabalhos a 22 de junho. Os trabalhos ainda não estão concluídos pela informação prestada. Parte do princípio que eles estão a 79% da execução. Os relatórios relativos a 2024, fazendo um ponto de situação, a Junta de Freguesia de São Salvador ainda tem falta a entrega desse relatório. A Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré não necessitou de entregar este relatório, uma vez que no relatório final do ano, de 20 de dezembro, já tinha concluído os trabalhos. A Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação já remeteu o relatório final de 2024 no dia 15 de maio de 2025 e face ao relatório que é aqui apresentado para a Gafanha do Carmo, aguardaremos depois de data posterior, assim que os trabalhos estiverem todos concluídos, então o relatório final. Relativamente à proposta 4 para os relatórios relativos aos da freguesia para o ano 2025, diz respeito à entrega do primeiro relatório. Portanto, a Junta de Freguesia do Gafanha do Carmo já o tinha pedido, tal como a Gafanha da Encarnação e a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Estava em falta da Junta de Freguesia de São Salvador, que o remeteu no dia 18 de junho de 2025. Portanto, é isto em completo informação, Presidente. Muito obrigado. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Passaremos então para a votação, por favor. Ponto 5. Programa Municipal de Apoio a Associações de Ilha, que candidatura à atribuição de apoio à realização de atividade pontual Lions Club de Ilha. Bem, dentro daquilo que tem sido feito nos últimos anos, como podem observar, é muito difícil para nós passar isto a apoios regulares. E então, aquilo que fizemos foi, de alguma forma, ter aqui estes apoios, nomeadamente a estas 4 associações, ao Lions Club de Ilha, à Confraria dos Seus Justos Navegantes, à Fundação Clube e à Obra da Providência, no sentido de continuarmos a colaborar, conforme tem sido visto nos anos anteriores, e também realizar um ponto de situação sobre aquilo que é a atividade junto à população do município de Ilha. Neste caso temos umas que estão mais próximas daquilo que é a comunidade aqui central da ilha e a obra da Providência, uma vasta obra realizada na Gafanha da Nazaré, mas também com um registro que este ano deixaram de ter o serviço da ATL, passaram só a ter o pré-escolar e, portanto, passaram a ter o contrário, precisamente, o pré-escolar passou para nós e o ATL ficou com eles. E, portanto, e também prestes a fazerem uma obra que terá apoio do RR, através do Instituto da Segurança Social, e que nós temos vindo a apoiar também na preparação do procedimento e na articulação de todo o projeto para que tudo corra bem. Se houver alguma questão do Sr. Vereador, nestes pontos, desde o ponto 5, 6, 7 e 8, estaria disponível para a próxima comissão. Faz favor. Alguma questão? Não, nenhuma questão, senhor. Muito obrigado. Então, votaríamos o ponto 6, que estamos a falar da candidatura à atribuição de um apoio pontual para o Lions Club de Ilha. Esse é o ponto 5. Sim. Desculpa. E, portanto, estamos favoravelmente, correto? Sim, em todos. Muito bem. Muito bem. Sr. Vereador, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que em relação
ao apoio dos Lions. É uma entidade que trabalha em estreita articulação com os serviços da ação social e é de relevar exatamente esta articulação e aquilo a que se propõe novamente em articulação com as equipas que estão no terreno é de enorme reconhecimento e o apoio da Câmara Municipal também segue nesse sentido. Depois, relativamente à obra da Providência, está exatamente associado à participação das equipas técnicas do CAFAL, da capacitação para a parentalidade, numa ação de capacitação muito importante para as funções que desempenham e atendendo aos custos elevados a esta deslocação, houve aqui um pedido de apoio e é nesse seguimento que surge este apoio pontual. Foi da maneira. Muito bem, alguma questão mais? Não. Não pedir a votação, por favor. Iríamos para o ponto 9. Eu agora. Muito bem, neste ponto 9, temos uma candidatura à atribuição de um apoio ao investimento do Grupo Lombófilo da Gafeira. Isto já decorria em articulação com a Câmara há 2 anos, só que a instalação, como é nossa, nós gostaríamos de perceber todo o projeto. Então, em articulação com as nossas equipas, técnicas e com o vereador, chegámos aqui a um ponto de concordo sobre o que podia ser feito e também estamos nos materiais que estão aqui escritos, nomeadamente nesta questão da construção civil, no fornecimento que eles adquiriram da CTD de Sanduíche para melhorar as infraestruturas, nomeadamente para o telhado, sendo toda a mão de obra e aplicação efetuada pelos sócios, portanto, com o registro aqui do voluntariado da própria associação. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Muito bem. Seguir, então. Relativamente ao ponto 10, temos o Programa Municipal de Apoio a Associações de Ilha, proposta de apoio na área da ação social. Esta avaliação teve sempre por base aqui. Faço uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Sim. Vamos debater os pontos 10, 11, 12, 13 e 14 em conjunto ou em separado? Podemos debater em conjunto. Podemos, está bem. Debater. Está bem. Sabemos que vamos debater. Está bem, está bem. Como há um bocado que a determinada altura estamos a debater sem termos decidido debater. É bem, pronto. Então, mas vamos debater então o ponto 10, o ponto 11 e o ponto 12. E podemos ir ao ponto 13 também. E ao 14. 14 e o 15 também. Eu diria que o 15 é de natureza diferente. Tá, eu aceito o que o Sr. Vereador está a dizer, está bem? Ficamos então no ponto 10, 11, 12, 13 e 14. Sobre extensão, um preâmbulo em relação ao ponto 10, tendo em conta que eu faço parte do Conselho Fiscal da Nova Inicial de Lisboa. Mas na votação, Paulo, está bem? Está bem, está bem, está bem. Então, relativamente a estes pontos que estão agora em análise, nestas propostas de deliberação, nós conhecemos o modelo que é feito por uma comissão de análise e das normas de funcionamento. Esta proposta de apoio é remetida para a nossa comissão. Vou referir no momento em que a avaliação avalia o modelo de pontuação. Depois destas reuniões, nós trabalhamos também com as reuniões, acertamos alguns pontos que possam não estar definidos na altura ou não estarem definidos na altura em que foram enviadas e remetidas a documentação para a Câmara. Notamos claramente que houve mais empenho no envio da documentação, naquilo que eram os registros também necessários para as propostas de investimento estarem validadas por nós.
e isso funcionou, penso eu, neste ano um pouco melhor do que aquilo que nós tínhamos registado nos anos anteriores. Houve da nossa parte várias comunicações a alertar a falta de documentação, nomeadamente essas comunicações são feitas por escrito, e houve também entendimento da parte das associações e concórdia para que possamos, no futuro, a Câmara e as associações ter esta articulação ainda mais afinada do que se tem visto até então. E relativamente àquilo que é as tipologias de apoio, naquilo que nós temos nas apoios, nas questões sociais, aquilo que nos trago é um investimento num apoio regular, numa tipologia de apoio regular, que tem 13.350 euros, aqui direcionados para a Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, 880 euros. Eu vou libertar um bocadinho de dizer os valores: Centro de Ação Social de Conselho, para o CASTI, para o Centro Paroquial Dr. Manuel Trindade Salgueiro, para o Centro Social Padre José Quentes, para o Centro Social e Paróquia da Gafanha da Encarnação, para o Centro Social e Paróquia da Nossa Senhora da Nazaré, CRCA, Conferência Vicentina de Ilha, Grupo Cáritas Paroquial da Gafanha da Nazaré, Não Nos Abandone, Obra da Previdência, Património dos Povos, Santa Casa da Misericórdia. E aqui nós, por aquilo que é a entrega de documentos e aquilo que é o nosso entendimento e o entendimento regulamentar sobre aquilo que deve ser o apoio regulamentar, regular, temos 13.350 euros. Sendo que para investimento nós estamos a dar 178.343,07 euros. Onde se destaca o apoio ao COSTI com 35.000 euros, ao Centro Paroquial Dr. Manuel Trindade Salgueiro para uma cobertura, 24.000 euros quase, e para o Centro Paroquial da Nossa Senhora da Nazaré, que continua num processo de regularização das suas instalações, de melhoria das suas instalações, também aqui 27.000 euros. Depois o Grupo Cáritas Paroquial deixava para a sua vereadora, que é importante ela também fazer aqui uma referência, e na Santa Casa, nos últimos anos, temos vindo a ajudar a adquirir equipamentos, nomeadamente para lavagem de roupa e outros equipamentos que são necessários para que o funcionamento da Santa Casa continue a ser o desejado, não só pela sua direção, mas também pela comunidade, tendo também algumas dificuldades neste momento de ordem financeira, e diria eu, aqui para o vosso conhecimento. Portanto, totalizando estes valores, tal e qual como o documento que vos foi entregue, temos aqui um valor de 191.693,07 euros. A associar a isto, fora daquilo que são os apoios pontuais referidos agora, e agradecendo à sua vereadora a interpelação um bocadinho, nos pontos anteriores, o Lions Clube de Ilha tem 2.000 euros e a Obra da Providência tem 2.127 euros, que faz um total de 4.127 euros a associar nesta tipologia de associações. Depois temos a Associação dos Amigos de Malha, a Associação Cultural Estação do Grovo, temos os Baldas, temos os Carregadores de Valdilha, os Palheiros, a AID, que é uma associação que não fizemos ainda reunião e irá ser feita no dia 11/7 para estabelecer um possível acordo. A Associação Cultural das Pestinhas, a Associação dos Amigos da Nossa Senhora de Pranto, que ainda falta documentação para nós podermos avaliar. A Oroc, que está na Gafanha da Nazaré, no edifício da Terra Nova, da cooperativa, a Banda dos Bombeiros Voluntários de Ilha, a Casa do Povo de Ilha, a Confraria Canoniana, a Confraria Gastronómica do Bacalhau. Continuamos com falta de documentação e de compromisso face àquilo que foram os acordos anteriores, e, portanto, enquanto este assunto não estiver fechado, portanto, não aparecerá nesta situação de aprovação para já de um possível apoio, continuando nós com a parceria efetiva relativamente ao Festival do Bacalhau, a Cooperativa Cultural e Recreativa e a cedência também de equipamentos sempre solicitados, nomeadamente um que eles têm, que é a sua sede,
a Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha da Nazaré, a Filarmónica Gafanhense, o GRAL, o Grupo Recreativo de Amigos da Alegre, o Grupo de Teatro Amador Ribalta da Vista Alegre, o Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, o Grupo de Folclórico O Arraiz, o Grupo Regional de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo, o Quinto Polo, o Rancho Folclórico As Ceifeiras da Gafanha da Encarnação e a TIM, Associação de Mobilismo, Grupos e Engenhocas. No total, em termos de apoio regular na tipologia de apoio, como disse há bocado, temos 21.790 euros e no apoio ao investimento temos 100.292,42 euros, o que faz um total de 122.082,42 euros. Destacamos aqui nos baldas um apoio cada vez mais referenciado para aquilo que é a iniciativa do Carnaval e a melhoria das suas condições. Também na banda dos bombeiros e na banda do Casa do Povo, muito ligada àquilo que é, na banda dos bombeiros e na Filarmónica, aquilo que é a formação, e na Casa do Povo igualmente. E depois, no Etnográfico da Gafanha, o valor que aqui está associa também a realização da festa da Nossa Senhora dos Navegantes, que eles continuam a cooperar connosco no sentido da realização desta festa, que a Câmara tem uma responsabilidade muito grande no seu apoio e financiamento. Como sabem, durante estes 4 anos eles estavam separados e agora juntaram. Portanto, deixava aqui esta nota, ficando também a Confraria dos Senhores dos Navegantes e a Full Dance Studio, aqui com 5.480 euros e a Full Dance 1.050 euros nos documentos que foram entregues. Passando para os escuteiros e sentindo também que os escuteiros este ano continuamos a ter algumas realizações importantes deles e vão ter algumas saídas. Havia um projeto que era o Acamun no ano passado, com o Acarega, não o fizemos. Este ano ele está programado para outubro, novembro. Em princípio será em novembro, nas férias intercalares dos alunos que têm o seu período de férias na altura do São Martinho. Portanto, estamos a pensar fazer aí o Acamun, uma experiência diferente dos anos anteriores, mas também já mais ou menos falada com os agrupamentos escuteiros, porque nestes períodos em que se realizava o Acamun, maio, que era normalmente no final de maio, não tem havido grande disponibilidade, até por realizações de outros eventos, e nem todos os agrupamentos mostraram sempre disponibilidade plena para cooperar, organizar e ter um número razoável de meninos a participar para que o Acamun tivesse uma corporização engraçada. De qualquer das maneiras, no apoio regular a estas associações, nomeadamente ao agrupamento 189 que está aqui em Ilha, 531 na Gafanha do Carmo, 588 na Gafanha da Nazaré, 878 Costa Nova, 1021 da Praia da Barra, 1024 da Gafanha da Encarnação e a Fraternidade de Nuno Alves, a Torre e a Tulha, consideramos estas duas também dentro deste grupo de associações, temos um apoio de 25.458 euros como regular e de investimento 14.912,46. Nomeadamente na Tulha temos aquilo que é uma edição também do Festival de Canção de Vida e, portanto, temos aqui este apoio. E na Gafanha da Nazaré continuamos a ajudar o investimento da melhoria de umas condições que eles querem ter lá atrás, que é uma churrasqueira de apoio. Já apoiámos numas escadas de ajuda nos segundos pisos, que eles fizeram também engraçado dentro das estruturas novas que têm, e recentemente também fornecemos uns postos para que tínhamos, juntamente com aqueles que vamos fazendo a alteração na via no espaço público, para eles colocarem os projetores no exterior. Também o agrupamento da Gafanha do Carmo tem um apoio extraordinário de 600 euros, porque há aqui uma viagem que 2 agrupamentos vão fazer, nomeadamente a Gafanha do Carmo e a Gafanha da Nazaré, aos Açores, e nestas despesas que eles tinham, tentámos sentir a dificuldade que os pais teriam em pagar isto. E uma das coisas que eles nos indicaram era a possibilidade de ajudarmos nos transportes, nomeadamente o Carmo é a ligação Porto-Lisboa,
e Gafanha da Nazaré é a ligação, Aveiro, Lisboa, Gafanha de Lisboa e Gafanha do Carmo é a ilha, Gafanha do Carmo, Lisboa, e a Gafanha da Nazaré, peço desculpa, é a Gafanha da Nazaré, Porto. Aí nós vamos conseguir ajudar com os nossos autocarros, vamos ter disponibilidade para os ir buscar e levar, e ajudamos aqui numa parte igual, também cálculo, e ficou acordado com os dois chefes do agrupamento, os que sentiram e valorizaram muito esta disponibilidade, para além do apoio que nós damos à Associação anualmente, e que sirvam então estes apoios todos em 40.970,46. Para fechar, temos os Amigos da Praia da Barra, a Associação de Moradores e Seus Campos, no Clube de Turistas da Beira Litoral. Aqui continuamos a ajudar também na melhoria das suas condições. Nos Amigos da Praia da Barra, temos o apoio regular de 630 euros, nos Moradores e Seus Campos 400 euros e no Clube de Turistas da Beira Litoral 340. No caso de regular, são 1.370 euros nestas três associações. Naquilo que é investimento, temos 10.605 euros. Onde nos Amigos da Praia da Barra temos uma ajuda que é o banco do ano, em que a Câmara Municipal se responsabiliza por parte do pagamento daquilo que é o fornecimento de cheiros, o leite chocolatado, tudo isso, e ajudamos também sempre na melhoria das condições, como está descrito no documento do protocolo que vocês têm acesso na documentação enviada, julgo eu, Marta, que foi tudo enviado para os seus verdes, correto? Relativamente à Associação de Moradores da Açores dos Campos, é muito bom ver este apoio ao investimento, porque eles abriram uma porta nova, continuam a manter as instalações e hoje começamos a ter uma vida nova dentro daqueles dois espaços, incluindo o Rotary, que está também ali associado. As duas associações criaram mais vida naqueles espaços. Hoje comemoram-se lá inúmeras festas de anos, que traz alguma rentabilidade para esta associação, mas também a incidência do campo desportivo, que agora levou uma relva sintética com um investimento da Câmara Municipal e que lá dará um campo de vôlei de praia também do outro lado, trouxe a possibilidade de os miúdos estarem ali confinados e com segurança naquele espaço de diversão. E, portanto, inúmeras festas, e nós estamos a ajudar aqui também a que eles possam manter e possam capitalizar cada vez mais a realização das suas receitas. No núcleo de motoristas da Beira Litoral, por muito que possamos aqui andar para trás e para a frente, o núcleo não tem saído da mesma linha de condução nos últimos anos, tem muita dificuldade em encontrar uma direção, uma nova direção. Vão fazer o seu desfile de caminhões agora dentro de 3 semanas. Têm 80, 90 pessoas, mantêm um terreno junto à Rua Lagoa de Junco, no lugar das Quintãs. Gostariam de edificar aí a sua sede, não tem uma sede própria. Há a intenção da nossa parte, como vocês sabem, de transformar o antigo posto da GNR, e que já está o projeto a andar, e vamos começar pelas coberturas numa casa das associações e arranjar ali vários espaços onde essas associações depois possam pelo menos ter um ponto para deixar a sua documentação e o exercício das suas funções mais ou menos administrativas, e uma sala comum para reuniões. Mas eles têm muito equipamento, nomeadamente mesas, tudo o que serviu para angariar receitas. Essas receitas cifram-se hoje em 30 a 40 mil euros que têm em banco, e portanto apoiamos aqui, nomeadamente nas licenças, em algum apoio que a GNR tem que dar nestes desfiles de caminhões, e apoiamos isto para que continue a marcar também o ponto de arranque não é cá, mas o ponto de paragem é sempre no mercado de Ilha, e portanto é um momento de comemoração, um momento que também traz alguma divulgação do nosso território, e eles tinham até um passeio de motorizadas que agora não estão a fazer, mas que agregavam muita gente. Portanto, tem 2 ou 3 iniciativas, valorizamos a existência e a capacidade também de resiliência que a direção tem tido para manter a associação. Vamos esperar por os desfechos de outros trabalhos, nomeadamente
aquilo que já era uma intenção do passado, que eles negaram à Câmara Municipal, que era ficarem com a escola da Ermida numa das partes, e agora, como vocês sabem, com aquilo que estamos a desenvolver junto da proximidade do Rio Bom, o posto náutico, poderemos ter outra vez uma situação que possa vir a interessar ou não, dependendo daquilo que possa ficar acordado com o CNAI, e portanto termos aqui uma nova input para a associação e vamos ver o que é que vai dar. Mas para já é isto que eu tinha a dizer, deixando a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ilha então para falar no ponto seguinte. E, portanto, deixava então para discussão ponto 10, 11, 12, 13 e 14. Se os seus vereadores que acompanham no Instituto quiserem dizer alguma coisa, depois poderiam dizer agora, depois ouvimos. O seu vereador tem a palavra. Muito bem, obrigada, Sr. Presidente. Em relação às associações de cariz social, nota-se uma necessidade de apoio mais crescente, atendendo principalmente nas IPSS que têm respostas tipificadas, ou seja, têm acordos com a Segurança Social, atendendo à ausência de atualizações que vão ao encontro daquele que tem sido a subida, a escalada de preços da operação por parte destas entidades, e nota-se que efetivamente estas associações, estas IPSS, têm feito um esforço significativo para manter a sua atividade e as respostas que dão à nossa comunidade. Este é um fator que nos preocupa naturalmente, porque são entidades que, do ponto de vista de relevância para aquilo que respondem às necessidades do nosso território, são de extrema relevância, e estes acordos visam também reforçar tudo aquilo que são as necessidades de investimento, tendo em conta que, neste momento, todas as verbas são canalizadas para a operação, ou seja, para a despesa corrente, para a garantia de funcionamento das suas respostas. Relativamente às associações culturais, entendemos, e depois de reunirmos com todos e de conhecermos pormenorizadamente o trabalho individual de cada uma das associações, que é importante a Câmara continuar com o seu apoio, nomeadamente nos investimentos de maior envergadura relativamente a alguns eventos e organizações mais robustas. É importante que a Câmara tenha essa capacidade de apoio mais significativo. De uma maneira geral, as atividades mantêm-se em todas as associações. Agora, naturalmente, que sentimos que a comunidade está menos disponível para colaborar em angariação de fundos, em ações de cariz solidário, e com o valor crescente que se tem verificado nos preços, no mercado, há uma necessidade superior por parte da Câmara em apoiar as atividades destas associações. Relativamente à associação com a qual nós não reunimos, eu gostaria apenas de deixar a nota de que não reunimos, não foi por indisponibilidade do Executivo, porque é importante realçar que nós conseguimos reunir em tempo útil com todas as associações, mas com esta associação foi praticamente impossível agendar um momento para nos encontrarmos para a discussão de protocolo, assim como fizemos com todas as outras que vêm hoje à aprovação. Obrigado, Sr. Vereador. Os seus vereadores têm a palavra, se assim desejar. Sim. Força. Sr. Presidente. Certo, faz favor. Eu vou ser muito gráfico para repetir dois ou três pressupostos que tenho dito ao longo dos últimos anos e que de alguma maneira se mantêm. Bem, em primeiro lugar, eu não
a minha posição e o meu sentido de voto em relação a estes pontos será comum e não avalio aqui as circunstâncias individualizadas de nenhuma associação. Se tivesse que votar associação a associação, se fosse chamado a votar acordo de associação, necessariamente teria sentidos de voto diferentes em relação a cada um dos acordos, mas somos chamados, e bem, a votar por áreas de intervenção e, portanto, a minha posição é genérica em relação ao investimento do município nas associações, porque é isso que nós temos que aqui avaliar, é a política de investimento do município no apoio às nossas associações. Eu sempre considerei e continuo a considerar que é possível, é desejável incrementar o investimento municipal nas associações. As associações, aquilo que nós aqui estamos a fazer é cumprir uma obrigação do município, não é um bónus de financiamento às associações. Aquilo que nós estamos aqui a deliberar é o cumprimento de uma função essencial do município de apoiar instituições que, ainda que sejam instituições privadas, cumprem um papel ao serviço do interesse geral do Estado, que é imprescindível, cumprem um papel que torna a nossa comunidade mais coesa. E, por essa via, são essenciais à prestação de uma panóplia de serviços comunitários, muitas vezes substituindo-se ao Estado e à Câmara, e substituindo-se com extraordinária qualidade e eficiência, porque se o Estado ou as autarquias tivessem de cumprir aquelas funções, cumpri-las-iam com menos eficiência financeira, certamente, porque este papel que as associações cumprem com recurso a trabalho voluntário dos seus dirigentes e das comunidades que envolvem. E, portanto, as associações cumprem um papel imprescindível na comunidade que deve ser apoiado por dinheiros públicos, porque esse papel é um papel que, de alguma maneira, complementa o trabalho do Estado no cumprimento do interesse geral das comunidades. E, portanto, entendo que o montante que o município investe nestes acordos de cooperação poderia e deveria ser incrementado sempre por definido. Se compararmos a evolução neste mandato em relação àquilo que foi o investimento municipal nos acordos de cooperação face a 2022, ou seja, face aos primeiros acordos deliberados por este Executivo Municipal neste mandato, nós temos que em 2022, é preciso frisar, mantivemos os montantes já de si baixos do Executivo anterior, não fizemos nenhuma alteração nos montantes face a 2021. Portanto, nós em 2022 começámos como tínhamos terminado o mandato, que eram níveis de investimento que nós considerámos sempre já de si baixos, que ainda por cima tinham sido, de alguma maneira, vítimas de uma percepção errada daquilo que era o papel do município no período da Covid, no final do mandato anterior levou a que a maioria tivesse reduzido o apoio às associações por achar que, como elas não estavam a fazer nada, não deviam ser apoiadas. E, portanto, isso levou a uma diminuição do apoio às associações no final do mandato anterior, que, de alguma maneira, em 2022 se manteve. Mas, ainda assim, face a 2022, os montantes que nós temos para estas associações que estão aqui em apreciação registram um aumento. No entanto, nós contabilizamos a inflação acumulada da crise inflacionista, foi de cerca de 17%, e que nesses anos da crise inflacionista os montantes estiveram praticamente estagnados. Os montantes que nós temos aqui face ao início do mandato representam uma atualização e pouco mais do que isso. Por outro lado,
fez-se um incremento que eu considero positivo no investimento, na componente de investimento das associações, no apoio à componente de investimento das associações, e bem, o PS sempre considerou que o aumento do apoio às associações, onde ele tinha margem para crescer, era no apoio ao investimento. No entanto, isso correspondeu a uma queda acentuada do apoio à atividade regular, que aliás vem de um vício do mandato anterior. Esta maioria herdou um vício e não teve a capacidade de perceber porque é que aquilo estava a acontecer desta maneira. Foi, se em 2020 a maioria PSD tinha reduzido drasticamente os apoios às associações, porque achava que, como estamos em Covid, elas não estão a fazer nada, não precisam de ser apoiadas. Depois percebeu que eleitoralmente isso seria uma catástrofe e em 2021 percebeu que, bem, elas não estão a fazer nada, mas vamos apoiar o investimento. E então emagreceu-se bastante o apoio à atividade regular nesses dois primeiros anos da Covid e em 2021, com medo dos impactos eleitorais que teria a manutenção da posição da maioria PSD de 2020, aumentaram o apoio ao investimento. Este município, fora do contexto de Covid, pelo menos o mais grave, este executivo, fora do contexto de Covid, pelo menos o mais grave, em 2022, decidiu manter a estrutura de apoio às associações como se estivéssemos em período de Covid, que é magríssimo investimento na atividade regular e um substancial apoio ao investimento. Isto para dizer o quê? É importante nós apoiarmos o investimento, mas, e é importante, é vital para o incremento da qualidade do serviço, dos serviços prestados pelas associações, mas isso fez-se às custas do sacrifício do apoio à atividade regular. Eu acho que nós neste momento estamos na posição inversa, precisamos de aumentar o apoio à atividade regular. Isto aconteceu neste mandato em muitas áreas de intervenção da autarquia, que é, herdamos dinâmicas que estavam muito condicionadas pela pandemia e não pensámos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos estágios nas bolsas de estágio e trabalho. Herdámos um calendário nas bolsas de estágio e trabalho desvirtuado por causa da pandemia e mantivemos mesmo que ele esteja desvirtuado da realidade. E, portanto, nós herdámos, no que diz respeito às associações, uma realidade, uma estrutura de investimento, de certa maneira, no que diz respeito ao peso do apoio ao investimento e do apoio à atividade regular, desvirtuado e mantivemos, e acho que não devíamos manter, e portanto acho que nesta fase era importante incrementar o apoio à atividade regular para além daquilo que já fazemos no apoio ao investimento. Depois, uma questão que me parece que me continua a parecer elementar. Não faz sentido absolutamente nenhum nós estarmos a determinar o apoio às atividades das associações para o ano de 2025 no início do segundo semestre de 2025. Nós devíamos firmar estes apoios o mais cedo possível para que as associações possam planear o mais cedo possível no ano a sua atividade em função do apoio que recebem da Câmara e não viverem em 2025 por conta do apoio de 2024. Isso é desvirtuar a boa gestão que se quer nestas coisas. E, portanto, aquilo que se possa, não há impossíveis na vida, aquilo que se possa mudar ao nível dos procedimentos e dos regulamentos para que isto deixe de acontecer, que acontece com estas decisões e com todas as outras, é nós estarmos a deliberar apoios para o ano civil, quando o ano civil já vai a meio, devemos fazê-lo. E só a falta de vontade política justifica que ainda não tínhamos feito ao longo de todos estes anos, mas inclusive deste mandato, para que de alguma maneira todas as entidades envolvidas nestas parcerias, sejam o município e as associações, através do trabalho voluntário dos seus dirigentes, possam
organizar antecipadamente e planear antecipadamente as ações e os meios da sua atividade. Muito obrigado. Obrigado. Da parte do PC? Não. Muito bem. Bem, sobre a vereadora Sérgio Lopes, eu queria só dar 2 ou 3 notas, não vou acrescentar muito mais do que isso, porque acho que é um bocadinho aquilo que temos vindo a ouvir nos últimos anos, aquilo que nos volta a dizer, aliás, se calhar até com um tempo ainda mais longo do que este mandato. O apoio em 2022 realmente cifrou-se em 548.298,34 €. Este era o valor que nós tínhamos, incluindo aqui os bombeiros, tinham aqui já uma margem quase de 285.000 €, 155,69, que já era um acréscimo grande face ao que estava em 2021, até por as condições que se vão alterando e aquilo que na bem tomámos de decisão de ter uma segunda EIP, mas falaremos a seguir. Na ação social tínhamos 131.000 €, 132, nas associações culturais e recreativas tínhamos 92.000 €, nos agrupamentos escuteiros 23.000 €, nos jovens 9.000 € e nos moradores e socioprofissionais 7.500 €. Quando chegamos a 2025 passamos a ter nestas associações de cariz social 191.000 €, portanto mais 60.000 €, nas associações culturais e recreativas de 91.000 ou 93 passamos para 122.000 €, nos agrupamentos escuteiros de 22 passamos para 25.000 €, mas andámos, em 2023 até tivemos só 17.000 €, em 2024 24.000 €, mas aí explico já a seguir, e nos jovens passámos de 9.000 para 16.000 € e nos moradores e socioprofissionais de 7.400 para 12.000 €. Nomeadamente, neste mandato, estivemos aqui a aprovar, por unanimidade ou não, tivemos aqui uma condição em que, nesse primeiro ano, tínhamos 548.000 € e agora temos quase 692.000 € de aprovação hoje nesta reunião. O que prefaz um total de quase 2.480.000 € e 76.000 €, peço desculpa, 2.475.862. Portanto, este é o resultado do nosso trabalho, evidentemente, com apoios pontuais que se cifram também num adicionar de 26.527 € e, portanto, tudo isto dá 2,5 milhões de € para as associações em 4 anos, sem falarmos sobre os 55% que acrescemos às associações de pais e todas as outras fórmulas também que temos encontrado. Mas também gostaria de lhe dizer 2 coisas que já lhe disse também no passado. Não vejo da parte das associações qualquer resposta no sentido daquilo que está a ser afirmado por si. Ou seja, tem havido entre nós e as associações uma proximidade muito grande, o que nos permite perceber que realmente, e como diz e diz bem, o investimento tem sido importante e por isso temos que analisar, e muitas das vezes esse investimento dá os resultados que nós queremos nas associações, que é pontualmente a existência das suas atividades, todas elas captam receitas. Muitas das nossas associações, vimos agora a Associação dos Jovens da Praia da Barra, com os escuteiros, com o agrupamento de escuteiros e com a paróquia, em 3 dias, ainda não temos os montantes, mas capitalizaram muito dinheiro, em que a Câmara colocou lá umas casas de banho, apoiou logisticamente, assim como as outras autarquias que estão no município, nomeadamente as juntas de freguesia, que têm apoiado. E, portanto, sentimos que com o nosso apoio, com aquilo que nos tem chegado a nós, transparência da parte deles, porque sabemos o apoio que as outras autarquias também dão às associações, porque no seu documento de relatório de contas aparece lá inscrito, todas elas mostraram saldos positivos de execução, mas saldos positivos que mostram de ano para ano que mesmo que nós reforçássemos, eles não encontravam atividades que pudessem absorver a totalidade das suas receitas e dos seus resultados, por assim dizer, líquidos. Por outro lado, também percebo outra coisa, que é a gestão autárquica podia mudar. Pois mudou muito, de 2021
para 2022 deu um salto enorme, até porque é um grupo de cidadãos eleitores que está aqui a gerir o PF, a Câmara Municipal. E geriu de forma diferente, não tenha dúvidas nenhumas. E atuámos da forma que os dirigentes associativos, e posso lhe dizer, sem grande renovação, conseguiram articular connosco para as suas atividades, com maior responsabilidade naquilo que é a logística, não só para estas associações, mas também para as desportivas, adquirindo 2 autocarros novos para, essencialmente, durante os fins de semana e durante os finais e pontas finais de dia, por exemplo, uma situação que não acontecia, que era a nossa Universidade Sénior ter disponibilidade logística para ir passear com cedência num autocarro nosso, também foi vinculado. E outras associações, o Rancho da Casa, o Rancho do Gafanha do Carmo, também nomeadamente recorre a um autocarro nosso, se bem que o nosso carro mais antigo não tem ar-condicionado e custa muito cedê-lo neste período agora do verão para essas questões. E deixarei sempre numa parte da tradição a aquisição de um autocarro novo, que é importante também para nos responder às situações do projeto de iniciação à natação, onde temos neste momento as nossas escolas mais povoadas com alunos e com melhores resultados, e veremos isso também no futuro, e isso é um trabalho que tem sido feito na educação, mas que as associações também têm um papel importante, nomeadamente na educação, falando aqui dos agrupamentos de escoteiros e das outras associações que agregam em si também alguns jovens, não tantos como eles desejariam e como nós gostaríamos de ver nessas associações, tendo o tecido diretivo dessas associações um bocadinho envelhecido. No caso da gestão financeira, também me preocupa aqui subejamente aquilo que afirma. A Câmara Municipal, e é sempre, e tem sido sempre um objetivo também de comunicação, que é a questão do cheio de dinheiro. A Câmara Municipal realmente mostrou este ano, que a sua gestão mostrou que temos até um resultado líquido, ou seja, que os gastos foram superiores aos recebimentos. Ou seja, aquilo que nós falamos de saldo de gerência nada tem a ver para as contas da Câmara. Claro, é importante que esteja nas contas, mas tem uma leitura sobre aquilo que são os compromissos que a Câmara tem vindo a assumir, que cada vez têm sido mais elevados e que nos capitalizam completamente a possibilidade de nós fazermos mais investimento. Ou seja, se nós anteciparmos tudo isto, o processo de reavaliação do orçamento tem de ser diferente, porque os fundos disponíveis baixam num período crítico, que é o início do ano, até nós fazermos a revisão orçamental depois em fevereiro. Isso tudo é possível, nós acreditamos desde que haja fundos disponíveis para fazer esse trabalho. E, portanto, mostrar isso na gestão financeira é um trabalho que nós já o mostramos que é possível quando antecipámos e demos a possibilidade de antecipar em 20% as associações desportivas em outubro do ano passado e em 20% também as associações, por exemplo, de pais, que demos essa não é benéfico, que demos essa oportunidade para que as pessoas se pudessem financiar sem ter dívidas ou sem ter os seus pagamentos a ter piores. E, portanto, estamos atentos a tudo isso com uma proximidade muito grande. Não desconhecemos a governação das nossas associações, naquilo que nós fizemos na aquisição de inúmeras grades, porque já tínhamos um parque desse tipo de equipamentos velho e que não servia para nada e, portanto, tivemos que adquirir e continuamos a ter inúmeras solicitações e fizemos também a aquisição de 10 contentores que têm sido uma mais-valia não só para os eventos municipais, mas cada vez mais requisitados por inúmeras dessas associações e, neste momento, com um procedimento que também está a decorrer, a aquisição de sanitários para que possamos também, não só nestas, mas também nas festas religiosas, naquilo que se passa no espaço público, dar as melhores condições aos nossos concidadãos. Portanto, todos esses investimentos são colocados em prática nestes anos. Acreditamos que fizemos melhor que os executivos anteriores, tendo feito eles um trabalho que também julgariam melhor, não desvalorizando esse trabalho, mas sim acrescentando valor a esse trabalho. Foi aquilo que fizemos, nomeadamente, sim, relativamente a isso.
Depois, só uma nota também que escrevi aqui relativamente a isso. Quando falamos de investimento e de atividade regular, fico contente com o que afirmou, como é evidente, que é reflexo também de uma ideia do PS relativamente a esse investimento, pois foi aquilo que nós sentimos que era a necessidade e que o regulamento não prevê. E, portanto, o regulamento avalia claramente esta definição e, portanto, chegámos aqui a um ponto em que as associações percebem perfeitamente qual é o ponto de arranque todos os anos, tendo também nós o compromisso, como disse, desde o primeiro ano da nossa governação, que não estava aqui para tirar, estava aqui para acrescentar. É evidente que isto, como viu, já somam aqui 2,5 milhões de euros de atribuição destes acordos de cooperação e acordos pontuais. A Câmara Municipal retribuiu a todos os seus cidadãos, já o expliquei aqui várias vezes, quase 6 milhões de euros através de impostos, taxas de resíduos. Temos retribuído para que as pessoas tenham mais poder aquisitivo e que possam ter melhores condições também no nosso município e que analicemos aqui para uma maior atratividade e também não perdemos nenhuma associação. Aliás, muitas delas nem estão aqui referenciadas porque são elegíveis completamente para este relacionamento, mas há muitas pessoas que seguiram esta fórmula de criar uma associação para jogar o que quer que seja ou para ter uma prática qualquer definida, que nem passa por nós, mas passa por um registro para poderem ter acesso a equipamentos municipais. E isso acontece com muita frequência e deixaria com a sua vereadora também esse relacionamento que também não está aqui visto, mas os apoios que são concedidos ano após ano na ocupação dos nossos equipamentos municipais, onde temos que ter uma mais-valia nos nossos funcionários, técnica para suportar todas as exigências daquilo que é o espetáculo ou que é a cedência desse equipamento, mantendo também as instalações limpas e cuidadas, que é um processo, como já lhe referi, já referi aos seus vereadores, que nunca se preveu aquilo que foi o investimento brutal que foi feito nos últimos anos, mas em que a manutenção preventiva e programada não existe, existia a corretiva e que penaliza drasticamente os orçamentos e que tem vindo a penalizar por outras capacidades de investimento, mas não é o momento para fazer isso, mas está de acordo também com aquilo que é uma Casa da Música, por exemplo, na Gafanha, onde já tivemos que colocar um portão novo por base de garantia do empreiteiro, onde algumas placas estavam partidas, que eu acredito que a Associação dificilmente conseguirá ter fundos para montar, por exemplo, uma estrutura de andaimes para fazer a manutenção, em que a Câmara apoie a limpeza dos telhados, por exemplo, na Casa da Música de Ilha. Tivemos que colaborar, já tínhamos muitas infiltrações. Neste momento, as cortinas com que montámos a Casa da Música, a sua lavagem e o seu tratamento, que estão a sofrer danos muito grandes, temos tido articulado com as duas associações que estão lá e, portanto, vamos fazendo este trabalho de acompanhamento, de muita proximidade e dedicação ao exercício das nossas funções, tal e qual como essas pessoas que estão em regime de voluntariado o fazem e, portanto, mais transparente sobre aquilo que tem sido a governação e a proximidade da associação e o relacionamento que, diria, notei este ano que as reuniões foram muito mais curtas e não tivemos que andar a divagar sobre nada. Fomos muito objetivos todos. Quem se sentou à mesa das negociações foi muito objetivo, já sabia os trâmites de trabalho e saímos com um aperto de felicidade e de continuidade, um dia feliz, porque mais uma vez a Câmara realizou aquilo que desejava e mostrou que desejava logo no seu orçamento, quando o apresentou em 2024 para a realização em 2025. Sobre a palavra. Apenas acrescentar, a relação que foi referida entre o investimento e a atividade popular, a atividade popular decorre da aplicação do regulamento, por isso corresponde a uma métrica que está pré-estabelecida, por isso a atividade regular é
estamos a falar de valores que muito dificilmente são mutáveis, porque correspondem a características das associações que, ano após ano, apenas dependerá, por exemplo, aqui a recordar, da contribuição destas, ou do alinhamento destas associações no âmbito das grandes opções do plano. Isso é um dos fatores que pode ser influenciado ano após ano. Depois, todos os outros estão praticamente estáveis e estabilizados, porque essa métrica, à luz do regulamento, está relacionada com a longevidade das associações, com a composição das mesmas, ou seja, o número de associados, as atividades, a relevância das atividades que realizam, a atividade regular, a análise da atividade regular está essencialmente assente na aplicação do regulamento municipal. Em relação à referência que o Sr. Presidente fez no que concerne à colaboração do município às atividades das associações, eu gostaria apenas de realçar que há trimestres em que o peso das cedências às nossas associações é superior, quer ao nível da exigência do acompanhamento das nossas equipas, e que exige constantemente, naturalmente, é superior à programação do próprio projeto cultural. Por isso, o nosso compromisso, do ponto de vista em garantir condições para que as associações, neste caso os culturais, e não são apenas os culturais que usufruem da ocupação destes espaços, implicam toda uma contribuição e um acolhimento que tem que garantir que também haja condições para que isso aconteça. E a Câmara Municipal, durante estes 4 anos, tem garantido, inclusive com reforço de equipas e capacitação das mesmas, para que todos tenham condições para desenvolver as suas atividades, inclusive dentro dos próprios espaços da Câmara Municipal. Integrados também, por vezes, em alguma programação cultural e envolvidos também nos projetos de comunidade. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Alguma questão dos seus vereadores? Sim. Sr. Presidente, eu vou ser muito telegráfico. O Sr. Presidente, na sua resposta, isto acontece muitas vezes, responde a uma espécie de um estímulo pavloviano e falou de tudo e mais alguma coisa, menos daquilo que estávamos a tratar. Também não quero ser injusto, falou daquilo que estávamos a tratar, mas depois embrulhou em assuntos que muitos deles têm uma relação muito indireta com aquilo que estamos a falar. Ou então, admito, para ser generoso, que o facto do Sr. Presidente, à boleia deste assunto, poder ter divagado sobre outras áreas que muito indiretamente estão relacionadas com isto, são a prova da transversalidade do nosso associativismo e do impacto que ele tem na vida do nosso município e na vida da nossa Câmara Municipal. E, portanto, só isso basta para nós atribuirmos cada vez mais importância ao investimento que fazemos na atividade e no investimento que é feito pelas nossas associações. Porque o nosso tecido associativo cumpre uma missão de formação cultural, de formação cívica, de formação desportiva, que, se tivéssemos que o substituir por ação direta da autarquia, gastávamos muito mais dinheiro do que gastamos. Muito mais. Tenho aqui só 3 notas. Com o mesmo regulamento, os montantes de apoio à atividade regular já foram muito maiores do que isso. Com o mesmo regulamento. Portanto, esse argumento é falacioso. Os saldos das associações, Sr. Presidente, não demonstram que as associações têm dinheiro a sobrar. Ou não demonstram necessariamente que as associações têm dinheiro a sobrar. Também podem demonstrar também que as associações têm compromissos assumidos, como o Sr. Presidente se recorre desse argumento para justificar os saldos da Câmara, podem as associações recorrer-se desse mesmo argumento para justificar os seus saldos, que o dinheiro não lhes sobra, que têm compromissos assumidos.
No caso das associações é fácil de perceber porque é que os saldos de gerência existem. Se eles vivem metade do ano por conta do protocolo do ano anterior, é natural que transitem muito saldo, porque vão estar meio ano à espera do apoio para o ano em concreto, por parte da Câmara. Portanto, o saldo de gerência que as associações transitem é bem demonstrativo do desfazamento dos tempos de aprovação destes acordos. Significa que as associações estão a viver metade do ano por conta do apoio, por conta do financiamento dos anos anteriores. E isso desvirtua a boa gestão das coisas. Essa é também uma prova de que nós precisamos de mudar procedimentos e regulamentos, se preciso for, para alterar o tempo em que fazemos estas decisões, para anteciparmos no tempo estas decisões. Outra prova são os pedidos de adiantamento por parte das associações. Porque se as associações pedem adiantamentos por conta de um protocolo que não está celebrado, significa que o protocolo lhes está a fazer falta. E, portanto, insisto neste ponto, que é um por maior, de que não faz sentido para a boa gestão que em julho estejamos a decidir os apoios às associações para o ano 2025. Não faz sentido. Temos que alterar isso. E, portanto, era isto, Sr. Presidente, que não adiciona nada àquilo que eu tenho vindo a dizer, a realidade também mudou pouco, e, portanto, daí que mantenho a minha posição sobre o assunto. Só não percebo é porque é que gera sempre tanta excitação por parte da maioria a minha posição, que não é nova e que não acrescenta novidade à dinâmica das coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pensei que a instituição até o conheço feliz, mas olha o apoio, pensávamos que era uma maneira de pôr feliz, porque realmente estamos a dar argumentos às nossas associações para a continuidade da realização dos seus programas de atividade. E ser em julho ou antes, também vou dizer, mostra-me algum desconhecimento daquilo que são as atividades das nossas associações da sua parte. De qualquer maneira, veja o programa de atividades da maior parte das associações e veja que muitas das associações que realizaram essas atividades nos primeiros meses do ano ou utilizaram equipamentos municipais ou utilizaram os equipamentos e normalmente têm um pagamento ou uma atividade que gera uma receita. E, portanto, concordo com aquilo que possa dizer, se calhar gostam de pagar antecipadamente os seus projetos, até pode ser a aquisição de qualquer coisa para o seu barco, depois pode dar uma rentabilidade de 25%, mas também podem pagar depois, até podem pagar só o que consomem, mas deixo o seu critério. Agora, é evidente que quando me fala de um rancho para a manutenção de um autocarro ou para a manutenção dos trajes ou outra coisa do género, também reconhecemos perfeitamente que a atividade dos ranchos começou há um mês atrás, ou isso, um mês e meio talvez, cá no nosso território, já começou há algum tempo, com o Festival de Primavera no 1º de Maio e outras iniciativas que temos o gosto, eu tenho o gosto há 12 anos de estar presente e ver, e por acaso nunca foi menção dessas associações que realizam essas atividades antes de ter alguma dificuldade financeira. Se calhar são leituras diferentes e concordo consigo nessa matéria, ainda bem que falamos com pessoas diferentes. Depois, relativamente ao trabalho, pois o trabalho tem sido muito sobre esta matéria. Acho que podemos realmente perceber-se todos os regulamentos municipais e já estamos a fazer algumas revisões, até o ano passado pensámos nisso e estamos com isso em curso. Lamentamos ainda não ter trazido essas situações aqui. É, para mim, um ponto que me leva a ter ainda mais vontade de conseguir perceber como é que podemos alterar isto para que esses regulamentos possam ter uma eficácia o mais rapidamente possível, porque sabemos perfeitamente que a ação social e outros têm problemas que afetam o nosso dia-a-dia e que nós precisamos de ter e ver resolvidos, assim como também aquilo que temos vindo a investir no município
para estas associações e não só pelos espaços que a sua vereadora disse, e se calhar todas as nossas despesas estão completamente ajustadas para aquilo que muitas vezes vinculamos com eles, que é o custo de abrirmos uma porta e fechar uma porta. Portanto, sentimos que temos sido presentes ao lado deles, também com um regime de voluntariado muito grande, muitas vezes, das nossas equipas, porque nem todas essas horas que servimos essas associações são tidas em conta, e também há uma associação que é relevante aqui, que é o CCD, que é dos Trabalhadores da Câmara, que vai ter agora também uma atividade intensa no próximo Festival do Bacalhau e que temos vindo também a colaborar com eles, e ainda agora fizeram um passeio nos autocarros da Câmara para angariar receitas e que também são contempladas como associações. E, portanto, esta leitura tem sido ampla da nossa parte e não focada em problemas, mas sim em grandes realizações que eles têm vindo a ter, com maior frequência de públicos e com outros resultados, até muitas vezes que eles não estavam à espera. Referindo também a dificuldade de hoje existir menos gente disponível para o voluntariado e temos, como disse, já o referi na minha primeira intervenção, temos pouca juventude a aderir ao nosso tecido associativo. Não somos nós que temos a fórmula, que queríamos também encontrar, e agora temos no próximo programa, um Mariato, que esperamos uma adesão muito grande da nossa juventude, com um programa que também foi criado por eles e com o apoio das associações, mais uma vez, juvenis, que aqui estamos também a contratualizar, e conseguimos também que a Festa da Canção Vida do Grupo de Jovens voltasse à sua atividade, porque o ano passado não foi executada, e cá está o apoio relativo a essa matéria. Portanto, é tudo o que eu tenho a dizer neste ponto. Penso que temos aqui um bom trabalho todos para provarmos à nossa comunidade que tivemos em 4 anos unidos nesta distribuição de 2,5 milhões de euros que chegou à nossa comunidade, com um abraço muito grande da nossa parte, e quando falo do Executivo, é esta a missão que nós temos também, de olhar para as associações e apoiar. Só uma nota, não houve pedidos claros de nenhuma associação até hoje de dinheiro. Houve vontade deste Executivo de antecipar face ao compromisso menos consolidado, ou que não está tão consolidado como eu desejava, naquilo que é a entrega da documentação. E por isso, muitas das vezes, olhamos por um todo e não olhamos particularmente. Porque essa é a nossa visão. Não olhamos para um, mas olhamos para todos, pondo sempre as pessoas em primeiro. Muito obrigado a todos. Passávamos à votação, então, do ponto 10. Abstenção de controversia de voto. O ponto 11. Desculpa, não, entrar aqui. Sr. Presidente, eu abstenho de controversia de voto em todas. Está bem. Nós não estamos a discutir os bombeiros. Doutor Rui, até à 14 podemos dar o ponto de votação a todos, por favor. Então, passaríamos para o ponto 15, se tivermos todos em condições para tal, e chegaríamos aqui à Associação de Bombeiros Voluntários de Tiro. Bem, o que vos trazemos é no seguimento do trabalho que tem vindo a ser feito por nós, Executivo, com a vossa validação, de continuarmos a ter aqui uma atividade regular
que tem 100 mil euros de apoio, as equipas de intervenção permanente com o nosso pagamento correspondente àquilo que é a massa salarial atribuída à ASEI, de 90 mil euros, até um limite de 90 mil euros, pode não ser 90 mil euros. Os seguros, que tem sido uma negociação menos fácil e com algum acréscimo de valor, mas que estão aqui em 30 mil euros, e de um investimento de 100 mil euros, nomeadamente daquilo que vocês puderam conhecer do protocolo. É evidente que os bombeiros merecem-nos o máximo de respeito. Esperamos, já no dia 17, ver também o equipamento que comparticipámos e que está aqui, que é o VESI. Vamos fazer uma visita técnica para a observação deste equipamento. Já deveria estar quase entregue a ser feita, com o Porto de Aveiro, e que nos parece que será mais o culminar de um processo feliz entre nós e a direção da Associação Militar dos Bombeiros. Se há disto, recordar que todos estes procedimentos, tudo isto, tem sempre um complemento muito grande da Câmara Municipal dos Gestores Técnicos, a quem eu quero aqui agradecer como Presidente, mas também não como Executivo, a disponibilidade que temos mostrado para a execução destes procedimentos, e neste momento estamos a elaborar novo procedimento para um carro de combate a incêndio também, que tem financiamento através do Pacto 2030 e que esperamos também tenha um melhor sucesso e que tenha uma utilização futura muito diminuta, mas estando disponível, que seja disponível não só em conceito de triangulação, mas também de utilização da nossa corporação para todas as outras situações de emergência ou socorro que possam ser chamadas. Portanto, é tudo o que eu tenho a dizer, com uma nota relevante, que é: conseguimos nestes anos que nos trouxeram até à governação do município, nossos 7, aprovar em 2022 285 mil euros, 155,69. Eu não me vou recorrer do passado, porque o passado tem diferenças muito grandes face a estes valores. Em 2023, 270.259 euros. Em 2024, 315 mil euros. Em 2025, temos aqui 325 mil euros, que é o que está previsto, atingindo aqui, como vos disse, valores diferentes naquilo que é. Mas continuamos também, como vocês possam reconhecer, com os bombeiros no Festival do Bacalhau, em que sempre a Câmara colaborou no sentido da captação da maior receita possível nesse evento. Agora, já nos próximos dias, aquilo que é o Trator Racing, que também tem o nosso apoio logístico, e todas as outras iniciativas, agradecendo também aqui publicamente a disponibilidade dos bombeiros para cooperarem connosco em muitos processos de formação, de suporte básico de vida e outros nas nossas escolas, simulacros, como aconteceu na nossa escola secundária da Gafanha da Nazaré, em que detectámos inúmeros problemas, nomeadamente o acesso a um veículo de combate a incêndios, e portanto que precisa de uma observação muito atenta da parte escolar e dos seus gestores, para que estes processos não possam trazer gravidade no futuro na questão do socorro ou da emergência, mas tem sido importante neste sentido em que a nossa colaboração serve também para o financiamento de todas estas atividades. Devemos pôr, se calhar, num orçamento de 1 milhão de euros, temos aqui um contributo de 100 euros em cada atividade, que custa 10% dessa atividade é executada diretamente pela Câmara Municipal. E, portanto, ficamos muito gratos por aquilo que tem sido também a realização do orçamento dos bombeiros, tem vindo a aumentar o seu quadro de pessoal e também com dificuldades neste momento no aspecto da formação de novos quadros para a corporação, e também deixámos de ter uma casa que era muito governada por gente do nosso território, e temos neste momento também pessoas de outras origens também a aderir à nossa corporação de bombeiros, nomeadamente um agrado muito grande com aquilo que tem sido o trabalho dos nossos comandantes anteriores e do comandante atual na gestão deste processo de ligação com a nossa proteção civil.
E, portanto, ficamos muito agradados com todo este relacionamento, não só humano, anterior e presente, mas também com a Associação Mercados Bombeiros, em que também não careceu de grande discussão e de uma aceitação por completo desta relação que a Câmara tem vindo a vincular ao longo destes anos. E, portanto, senhores vereadores, deixava aqui para a avaliação o documento que é proposto no ponto 15 do Programa de Apoio às Associações de Ilha, neste caso a Associação Humanitários Bombeiros Voluntários de Ilha. Se houver alguma questão, estarei disponível para responder se assim conseguir. Uma questão. Não? Muito bem. Então, podia. Habitualmente, não tomarei parte. Muito obrigado. A direção. No ponto, desculpa, não, só aqui, não, estava só aqui a escrever. No ponto seguinte, temos uma devolução de pagamento de um auto de contaminação rodoviária, portanto, que já tinha aqui também um acréscimo de juros e alguns valores associados. Portanto, se houver alguma questão, não? Então, seguimos. A empreitada para a dragagem dos cais pescadores da Costa Nova para a distribuição e aprovação do minuto de contrato. Portanto, uma explicação, não sei se o vereador quer falar ou falarei eu, se o vereador tem a palavra. Não? Pronto. No proposta de deliberação e nos anexos tem o contexto desta, não sei se o vereador Paulo recebeu a documentação, solicitou. Eu podia, não há um sentido de voto, mas no momento Doutor Rui, aquilo que falámos ontem sobre a Natasha perceber os documentos que o vereador Paulo mandou para mim, eu é que não tenho, peço desculpa. se puder encaminhar. Peço desculpa. Pronto. E obrigado pela questão. Tá. Muito obrigado. Alguma questão? 17. Sim. Dentro da taxa. Esta questão, desculpem lá, se passarmos para a votação, se me permitem também explicar-vos aqui um bocadinho deste trabalho. A dragagem que foi feita há 5 anos atrás, a cair para 4, que ainda apanhou um bocadinho do nosso arranque de mandato e depois também os autos que nós validámos aqui, foi feita por uma metodologia diferente da que ela vai ser agora. E o que é que nós estamos aqui a tentar resolver? Estamos a tentar resolver um problema que efetivamente a maior parte dos cais vão tendo ciclicamente, não é? E que depois não permitem a operação por completo de todas as embarcações que estão ali ancoradas, e permite-nos também utilizar o depósito de lamas e de inertes que vai ser utilizado na dragagem do Cais da Bruxa, que se não está a acontecer neste momento, já lá está a parte do estaleiro, portanto deve estar a acontecer. E portanto, a movimentação destes equipamentos custaria na ordem dos 100 a 150 mil euros. 50 mil euros para chegar até nós, 50 mil euros para ir embora e a colocação de linhas para descarga destas lamas. O que é que nós estamos a conseguir em tempo quase impossível, mas estamos a tentar a aprovação de todos os meios para podermos fazer isso, incluindo até a nossa despesa, porque dizer-vos o seguinte: estas coisas têm que ser muito mais programadas, como vos disse, isto nunca houve uma programação efetiva. Fizeram-se os cais, realizou-se os cais com a Polis, nós temos cais próprios. Veja-se aqui na Gafanidade quem é a situação em que está o cais. E o assoreamento da ria, aquela paliçada que muito temos reclamado sobre ela, puseram a paliçada, ela já caiu. Portanto, andamos a fazer, mas depois não conseguimos manter. Acho que por um todo temos que pensar, parar e perceber que os orçamentos vão ter muito mais despesas correntes do que despesas de capital ao investimento. Se se faz, tem que se saber manter. As estruturas de madeira daqueles cais, os flutuadores, as próprias estacas, tudo isso está a precisar de uma substituição. Estão muito delas rotas. Tudo isso envolve montantes elevadíssimos. E, portanto, queremos deixar esta nota, atentos a isto, o investimento nestes cais é brutal.
Se estamos ou não a cobrar o devido, estamos mais uma vez a colaborar com aqueles que fazem a sua atividade, a ajudar muito, removermos os barracos todos daquela zona e penso que neste caso, é a nossa, por assim dizer, o nosso ponto de pesca local, de pesca artesanal, que tem mais embarcações e que está sob a nossa guarda, com algum desrespeito também daqueles que o utilizam, que é o deixarem redes sobre as madeiras, depois apodrecem as redes, aquela umidade, estragam muito aquilo. Eles compreendem tudo, mas ao mesmo tempo também vão tentando alterar as suas formas de trabalho, mas não é fácil mudar isto tudo, porque foram muitos anos neste registro. Temos lá um senhor, o Sr. Gustavo, que é mais próximo deles e tem vindo a vincular mais a necessidade de manter as portas fechadas, os acessos estarem mais condicionados, mas este acesso à água e 24 horas é que é importante. E é isto que se traz aqui para vocês e com um custo que nós achamos que é um custo de oportunidade para a Câmara, havendo essa disponibilidade. Claro que outras obras sofreram com isso, como a piscina também nos está a causar grandes problemas, mas que certamente agora, com a nossa votação, irá avançar para a justificação e aprovação desta minuta de contrato. Muito bem, então eu passaria para pedir a vossa votação, por favor. Por favor. Bem. No ponto 18, se o Sr. Vereador quiser dar alguma palavrinha sobre este na Praceta do Molho Sul, Praia da Vaga, sessão de direito de exploração, declaração de caducidade da licença, tem a palavra. Sr. Vereador, tem a perguntar. Esta questão foi ao meu chefe. Depois a proposta também para a sociedade. Isto tem que ver com o falecimento do explorador. Portanto, julgo que é claro, mas só é uma questão. Muito bem, alguma questão? Não. Desculpem, depois temos aqui dois autos, o ponto 19 e o ponto 20, da empreitada de qualificação e avaliação do Centro de Saúde. Tem alguma questão? O ponto 21, substituição de calção prestada no âmbito do contrato da empreitada de construção de habitação na Rua do Carmo, Freguesia da Gafanha da Encarnação, no âmbito da estratégia local de habitação do município de Ilha. Para alguma questão? O vereador tem a palavra, faz favor. Bem, aquilo que está aqui a discussão é que a entidade executante, que é como as duas empreitadas têm dois focos, uma na Gafanha da Nazaré, num lugar de Douro e outro na Rua do Carmo, na Gafanha da Encarnação, prestou para cada uma das empreitadas uma garantia bancária e na outra prestou uma calção via do depósito bancário. Entretanto, findas todas as diligências bancárias, a entidade executante pretende a substituição do depósito bancário por uma garantia bancária, portanto, mantendo-se todas as salvaguardas para o município. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Vereador, ponto 22, preço de venda ao público de tal disposição, loterias do mar na cerâmica da Vista Alegre, e se calhar o convite. Sim, nós no ano passado, quando os 200 anos da fundação da Fábrica da Vista Alegre, realizámos uma exposição no Museu Marítimo com peças da Vista Alegre por parte de vários espólios de museus nacionais, inclusive de coleções privadas, e a exposição teve um impacto tão positivo que o trabalho de investigação e de conteúdo que acompanha esta exposição foi de tal relevo que entendeu-se pertinente a edição deste catálogo que será lançado agora durante a Festa da Vista Alegre, cuja apresentação deste catálogo está agendada para hoje e que hoje, quinta-feira, salvo erro. Hoje, quinta, amanhã, sexta. É mais sexta. Sim, é amanhã. No sábado é a apresentação peço desculpa.
Hoje é o início, dá-se o início da festa e amanhã a apresentação do nosso catálogo. No sábado é a apresentação do livro dos 200 anos da Vista Alegre, que já foi, entretanto, apresentado também no Palácio da Ajuda em Lisboa. Inicia hoje a Feira do Livro, nós aqui na Festa da Vista Alegre, integrada na festa em honra da Nossa Senhora da Rainha de França, na qual nós vamos também estar presentes e com várias atividades promovidas pela nossa biblioteca. Temos uma loja também permanente com produtos e com edições, essencialmente, do nosso município, à semelhança do que aconteceu já no ano transato, e vamos reforçar esta presença neste momento de Feira do Livro na Vista Alegre. Relativamente a este catálogo, é um catálogo com qualidade, do ponto de vista de impressão, acompanhado, como eu já referi, pela criação de conteúdo de relevo, com a participação de investigadores com preferência em matéria de história, e entendo que é muito importante para o município ver o resultado de uma exposição que foi promovida pela equipa do Museu Marítimo, ver este resultado em forma de catálogo, que de certa forma vai enriquecer muitas bibliotecas pessoais e também públicas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão dos seus vereadores? Não. Muito bem. Portanto, estamos no ponto 22, passaríamos para o ponto 23, penso que não há nenhuma questão. Não. Correto. Sim. Já vi tanta coisa. Sim, mas como não está ninguém, tecnicamente teremos que perguntar, não há público presente, vamos continuar com a nossa reunião. Alguém quer intervir? Está bem, muito bem. Portanto, deixamos aqui então este concurso que visa proporcionar a todos os participantes e motivá-los para desenvolverem projetos inovadores, aplicando conceitos interdisciplinares na ciência, na tecnologia e na sustentabilidade, com o intuito de dar respostas a problemas reais. E isto muito virado para a nossa comunidade, é mais um concurso que nós queremos para a criação de um kit com o futuro, um desafio Maker 2025. Portanto, vamos ver como é que corre e, portanto, tínhamos de trazer aqui as normas de participação para o vosso conhecimento e, portanto, pedia a vossa participação, se quiserem alguma intervenção. Não. Muito bem. Relativamente às normas de participação da corrida mais louca da RIA, corrida em embarcações originais, tem a palavra a Sra. Vereadora. Bem, à semelhança das edições, das outras edições anteriores do Festival do Bacalhau, segue no ponto 25 as normas de participação para a aprovação da corrida mais louca, com a composição do júri, que irá avaliar a criatividade no que concerne à alteração das embarcações ou à criação de embarcações. Aqui com a nota de que este ano temos a necessidade de realizar, por vias de condições de maré, teremos a necessidade de realizar a corrida pelas 17 horas de sábado. Alguma questão dos seus vereadores? Muito bem. Minha Sinfonia 2025, só dar-vos uma nota, que foi um espetáculo maravilhoso. Penso que conseguimos o objetivo, neste caso, para a obra da Providência, como vem, é um valor significativo. Foi uma casa cheia, um trabalho fantástico dos nossos professores das AECs, um programa mais música, mas onde se associaram todos os outros e estiveram presentes. E, portanto, queria deixar aqui os parabéns a todas estas equipas, a nós que aprovámos inicialmente e agora que aprovamos também, espero eu, esta transferência de valor para a obra da Providência, que então certamente será tão bem aplicado por eles como eles têm sabido fazer ao longo dos anos. Alguma questão? Não. Fecharíamos então a nossa reunião.